Olá! Estamos de volta aqui essa semana para continuar com a nossa reflexão sobre o princípio da presunção de inocência. Em uma breve lembrança para vocês, o princípio da presunção de inocência, ele assegura que ninguém será considerado culpado senão após o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Trânsito em julgado ocorre ou quando todos os recursos foram utilizados para contestar a decisão judicial, ou quando o recurso não foi utilizado e foi decorrido o prazo de sua interposição. A principal consequência de uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado é que o réu será preso, no caso de uma pena privativa de liberdade, para o cumprimento dessa pena. É a chamada prisão-pena, que difere da prisão preventiva, que pode ocorrer antes do trânsito em julgado. A prisão-pena só pode ocorrer após o trânsito em julgado para que o réu inicie o cumprimento da pena, que é uma consequência da culpa. Ou seja, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o réu não é mais considerado inocente, ele passa a ser considerado culpado. E então tem início uma outra fase do processo penal, que é a fase da execução da pena, em que o réu cumprirá a pena pela qual foi condenado. Se se trata de uma pena de prisão, aí sim ele será preso. O que ocorre é que o STF, o Supremo Tribunal Federal, decidiu recentemente que a prisão-pena poderia começar após o julgamento em segunda instância. Cabe a ressalva de que o julgamento em segunda instância ainda está relativamente afastado e longe do trânsito em julgado, tendo em vista que, após o julgamento em segunda instância, ainda cabem recursos para o STJ e para o próprio STF, que são, respectivamente, o recurso especial e o recurso extraordinário. O recurso especial e o recurso extraordinário, isso é fato, isso consta na lei, eles não tratarão mais de matéria dos fatos ocorridos e nem da análise da prova. São recursos para analisar a infração de lei federal ou a infração de dispositivo constitucional. O que poderia ser me perguntado ou o que poderia ser argumentado é que a decisão do STF vem justamente nesse sentido, que poderia então o sujeito ser preso quando a questão fática já foi resolvida, quando as provas já se encontram definidas, porque no recurso especial e no recurso extraordinário essas questões não poderiam ser discutidas. Contudo, e com todo respeito aos ministros do STF, essa decisão não é a melhor decisão. Porque, embora o princípio da presunção de inocência ele possa ser limitado, e ele poderia ter sido limitado até a segunda instância, não é o que ocorre na nossa Constituição Federal. A nossa Constituição Federal, com todas as letras, diz que o princípio da presunção de inocência vigora até o trânsito em julgado. Então não cabe ao STF limitar essa garantia, quando essa garantia já está limitada pela Constituição Federal e limitada com o perdão do paradoxo, mas limitada de forma ampla. Na verdade, comparando a decisão do STF com o texto da Constituição, a garantia está amplificada pela Constituição Federal. O que eu preciso falar aqui agora é de ativismo judicial. A decisão do STF, quando ela extrapola os limites do texto da Constituição, ela é tratada como ativismo judicial ou mutação constitucional. A melhor resposta que eu tenho, na verdade não é minha, e foi me dada pela professora Tereza Arruda Alvim, é que o ativismo judicial ele é bem-vindo
quando ele amplia direitos. Mas o ativismo judicial não pode ser utilizado para restringir direitos, principalmente quando se trata do direito da liberdade. O que eu vou dizer aqui para vocês é que o ativismo judicial do STF, quando limita o princípio da presunção de inocência, diretamente ligado ao direito de liberdade, ele é um abuso que se revela autoritário e o que deve ser combatido no nosso Estado democrático de direito. Então, em resumo, eu digo para vocês que a minha posição é a de que a prisão para o cumprimento da pena, ela só pode existir após o trânsito em julgado, e não é legítima a imposição de prisão para cumprimento da pena após a decisão de segunda instância, por total afronta ao nosso princípio da presunção de inocência, que a Constituição assegura e descreve como existente até o trânsito em julgado. Eu espero sinceramente que esse vídeo traga a vontade de estudar mais o assunto e que também sirva para informá-los sobre essa considerável questão para o direito penal e para o processo penal. Espero ter dito aqui palavras úteis e agradeço muito a atenção de vocês. Como sempre, eu peço, curtam o nosso vídeo, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. Muito obrigado!